Olá a todos, toda a santa paz de Jesus Cristo. Quero agradecer desde já a todos vocês que estão nos acompanhando aí no nosso canal. Nosso agradecimento a todos vocês. Eu gostaria de pedir a vocês para fazer o triplo C. O que é o triplo C? Compartilhar, curtir e comentar. Desde já o nosso agradecimento a todos vocês. E hoje eu vou falar sobre a luta entre Davi e Golias, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Essa luta entre Davi e Golias. Vocês observaram nesse primeiro capítulo, no capítulo de 1 Samuel, no 1 Samuel capítulo 17, a história da luta entre Davi e Golias. Você pode estar se perguntando, mas por que você está falando isso? Deixa eu trazer aqui algo muito interessante nisso tudo. Davi era um jovem, provavelmente tinha menos de 17 anos, porque acima de 18 já teria que ir para o exército de Israel, né? Para as batalhas, para as guerras contra os filisteus e, enfim, contra aquelas nações todas que os queriam agredir. Beleza, na guerra, né? E mais velho que ele alguns anos, Golias. Aí Golias já tinha nascido, era um homem de guerra desde a sua mocidade. Como é que Deus prepara tudo? Olha que, vamos aos fatos, né? Vamos narrar um pouco a história. Você pega aqui a Bíblia, que eu estou com ela aqui na minha frente aqui, no 1 Samuel 17, que nos conta, né, essa passagem da luta de Davi e Golias. Você vai do versículo 1 ao 11, você vai ver falando sobre, descrevendo a pessoa de Golias. Ele era de Gade, era um filisteu, 2,92 metros de altura. A lança dele, o escudo e a espada foram tudo preparado para ele de acordo com a estrutura física dele e a altura dele. Porque era um homem muito forte, um homem de guerra. E ele começou a afrontar Israel já daí. Por acaso, se não teria homem de Israel para enfrentá-lo. Se vencesse ele, os filisteus seriam escravos dele. Mas se perdesse, Israel, eles chamavam o exército de Saul, seria escravo dele. E ele assim o fez. Né? Ele afrontando, ele provocando os soldados do povo de Israel. E aí você vai ver algo muito interessante a partir do versículo de número 12 até o 22. Jessé, o pai de Davi, o belemita, enviando Davi para ir lá para levar alimento a seus irmãos. Ou seja, Jessé envia Davi a seus irmãos. E Jessé vai e prepara lá uns tostados, uns pães, um mel, manda ele entregar aos capitães de 1000 para ele ir ao encontro dos seus irmãos. E assim Davi fez. Eu vou repetir, olha como é que Deus prepara tudo perfeito. Surge um gigante e o pai dele chama ele, envia ele para levar esse alimento para seus irmãos e ver como é que estavam os seus irmãos. Os mais velhos, começa com Eliabe, Abinadab e Samar. Eram os três mais velhos, eram 8 irmãos, Davi era o mais novo. E aí, o que aconteceu? Chegando lá, o gigante Golias insulta os israelitas e continuou provocando e afrontando, né? Por acaso não tinha homem lá para enfrentá-lo. E Davi ficou incomodado com aquela cena. Davi, ele falou assim, por acaso não tem alguém, homem de Israel, para enfrentar esse circunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E Davi viu que realmente estava todo mundo acuado, estava todo mundo temeroso, não só Saul, como todo o exército de Israel. E aí, o que aconteceu? O irmão dele, Eliabe, o mais velho, aí no versículo de número, você vai ver isso aí de número 17, do versículo 32 em diante, você vai ver que Davi se dispõe a enfrentar o gigante. E aí seu irmão disse que ele estava com presunção e ele estava com maldade, que ele queria ver a peleja. E ele falou para o irmão dele, que é isso?
Não se trata disso. Aí ele pegou, virou discórdia para o irmão dele e continuou falando aos soldados. E aí chegou a Saul. Aí Saul falou, chama ele. Aí chamaram Davi. Aí quando Saul viu Davi, falou assim, não, você é um moço, ele é um soldado de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi falou, não, eu vou enfrentá-lo e vou vencê-lo. E aí, lá foi Davi enfrentar o gigante Golias. Só que antes ele disse o seguinte para Saul, olha, eu matei o leão e o urso. Aí você pode perguntar, porque ele disse que a ovelha estava na boca do leão, o urso, ele foi e livrou a ovelha da boca do leão e o urso e matou o leão, pegando até na barba do leão, né? Os pelos fica tipo uma barba do leão, né? E aí ele disse que tinha tinha matado o leão e o urso. Aí você se pergunta, mas o leão e o urso? E ele contou essa história a Saul. Aí Saul tentou vestir as armaduras de guerra nele, não deu certo. Aí ele pegou a alforje, pegou foi no ribeiro, pegou 5 pedras e a funda e o cajado. Aí quando ele foi lá para começar a enfrentar Golias, Golias olhou e falou, você vem, por acaso eu sou um cão, você vem a mim com paus? O que era esse paus? Era o cajado. O cajado que ele cuidava das ovelhas do pai dele, né? Quando o pai dele chamou ele, enviou ele para os irmãos dele. E aí ele disse que queria... Não, aí o Golias disse para ele que queria matar ele e ia dar a carne dele para as aves do céu e para as bestas do campo. Ele disse, aí mais adiante ele foi e disse, eu que vou te matar e ele disse, vou dar a tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Mas ele falou a besta do campo, ele falou no outro sentido, mas a mesma coisa. E aí, lá vem, e sim, Golias amaldiçoou com os deuses dos filisteus. Vocês sabem que entre eles estava Baal e Dagon, terríveis. E aí quando Golias veio, ele pegou da alforje uma das pedras que ele tinha pego do ribeiro, com ponta, e aí pegou a funda, começou a girar. Quando Golias viu deve ter calculado a distância perfeitamente e lançou essa pedra na testa de Golias. Golias caiu morto. O Golias caiu no chão. Ele foi, tirou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante Golias. Onde eu quero chegar? Como é que Deus traçou todo o plano espiritual para favorecer Davi? O gigante aparece na guerra entre os israelitas e os judeus, afrontando o povo de Israel. O pai dele manda ele levar esse alimento para os irmãos dele. E ele se sentiu incomodado porque Golias estava afrontando o exército de Deus e se ofereceu para enfrentar Golias. Quem venceu a batalha por Davi não foi o próprio Davi, foi o próprio Deus. Deus colocou força na mão dele naquela pedra para derrubar o gigante. Nós vamos ter ursos e leões no nosso caminho e vamos ter gigantes. E nós temos que ter fé para enfrentá-los. Não na ótica somente humana, ele enfrentou na ótica humana, mas veio a chamada ação sobrenatural de Deus. Deus deu a vitória para ele. Então que você levante a cabeça e marche. Você vai encontrar as dificuldades, os problemas, que significa a luta da vida, o leão e o urso, mas você tem que matar o gigante. Que Deus te dê estratégia, sabedoria. Mas a maior delas é 2 Coríntios 10:4, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas para a destruição das fortalezas. Quais são essas armas? É ler a Bíblia, é orar, jejuar, buscar as madrugadas e dar testemunho e vigiar muito. E eu quero dizer para você uma coisa, você vai ser vitorioso, vitoriosa cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu precisava falar dessa situação espiritual que Deus criou para favorecer a Davi. Um jovenzinho, começou a reinar sobre Israel com 30 anos, toda a nação, prevaleceu de maneira muito poderosa. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer pela vida de todos esses que estão me ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar de maneira grandiosa e poderosa, dando vitória, dando sabedoria, dando estratégia, e que eles venham crescer na graça e no conhecimento. E que eles venham prevalecer nesse mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.